Presença ilustre e nacional aqui no estúdio do Valor Entrevista. Hoje nós recebemos para um bate-papo muito bacana. Todo mundo conhece ele por Zé Trovão, mas o nome é grande. Como é que é o nome? Marcos Antônio Pereira Gomes. Vulgo, como dizem os outros, Zé Trovão, da cidade de Joinville, o nosso parceiro hoje aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um beijo a todos que acompanham a gente lá na cidade de Joinville. Nossa audiência lá é bem bacana. Na verdade, a gente está com uma audiência hoje, graças a Deus, no estado inteiro. Beijo para vocês. Meu irmão, que prazer te receber aqui. Prazer meu. Tá? Obrigado pelo convite. Nós não temos uma pauta, mas tem muito assunto bom aqui, porque no último ano, do dia 7 de setembro do ano passado para agora, que vai fazer um ano isso aí tudo, né? Vai fazer um ano, vai fazer um ano. O cara teve que sair do Brasil, foi preso, tem uma série de coisas aí que aconteceram na vida desse cidadão aqui. Eu queria começar te perguntando o seguinte, que idade você tem hoje, cara? 34 anos completado no mês de julho. Dia 34 anos? Dia 22 de julho eu fiz 34 anos, inclusive comemorei na cidade de Lages. Olha aí, parabéns, cara. Jovem, cara. Sou jovem. Não parece, mas sou jovem. A gente estava conversando em off agora há pouco, pessoal, quando ele chegou aqui, eu quero mandar um abraço aqui, tem o pessoal da equipe dele. Perguntei o que ele já fez, porque na minha visão ele só tinha trabalhado como caminhoneiro, mas não. De caminhão são 7 anos. 7 anos. Né? Mas ele já fez de tudo. Aí quando eu ouço esse negócio de já fez de tudo, eu perguntei dele se ele já vendeu o corpo, pô. Ainda não, né? Não, o corpo a gente doava. Pessoal, a gente vai para um papo sensacional. Zé, muito obrigado mesmo de coração pela tua presença aqui. Obrigado a você. Cara, você nasceu aonde? Como foi tua infância? Cara, vamos lá. Eu nasci no Hospital Leão 13, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ao lado do Museu Ipiranga, no dia 22/7 de 1988, uma época que era tão bacana as coisas, Piá, você não tem noção. Eu fico vendo as histórias daquele ano que eu nasci, dos anos anteriores. Logo após o meu nascimento, meu pai e minha mãe, eles separaram logo em seguida. E quando eles se separaram, eu fui tocar minha vida, sozinho, com vovô e com vovó, como diz lá no Nordeste, né? Sem saber do que estava acontecendo. Anos depois eu fui descobrir que eu era criado por duas pessoas que não eram os meus pais, olha aí, mas que eram os meus avós paternos, e que eu tenho eles como meu pai e minha mãe, né? Minha mãe faz 5 anos que faleceu, minha mãe veio a óbito há 5 anos atrás, deixou um grande buraco na minha vida, uma grande saudade. Meu pai está com 93 anos, faz 94 anos agora, no dia 5 de agosto. Quer dizer, dia 5 de agosto. Parabéns. Meu pai fez 93 anos. 93, não, ele fez 93, isso, ele está com 93. Eu tô meio perdido aqui, cara. Poucas horas dormidas. Sim, e mora numa cidadezinha chamada Tarumirim, ao lado de Governador Valadares. Sim. Aonde eu fui criado. Eu fui criado na cidade de Taruaçu, que é 11 quilômetros antes de Tarumirim. É uma cidade mais rural. Na época tinha 2.000 habitantes, hoje tem mais. Sim. Mas eu morava na roça, né? Morava na roça, o pai tinha uma pequena propriedade rural. Nós tínhamos vacas leiteiras, porco de engorda e galinha, pato, né? A gente mexia com tudo que era um pouquinho de plantação também. Uhum. Então eu vim da lida do campo, fui vaqueiro muito tempo, desde pequeno, lidando com gado no pasto, lidando com vacinação, marcação, piquete, curral. Pai sempre trabalhou, a gente sempre trabalhou juntos. Sim. Então saí da cidadezinha, ia fazer 14 anos, 13 para 14 anos. Antes, em 98, eu fui para o Japão conhecer o meu pai biológico, daí ele morava no Japão. Sim. E eu fui ter meu primeiro contato com ele no Japão, fiquei 4 meses com ele no Japão, mas não foi uma coisa muito agradável, a gente não se entendeu. Um garoto jovem, né, uma criança ainda, tinha 9 anos na época, e ele não tinha nenhum costume com ele. Então, muito complicado ali, a gente teve que... Eu disse, eu quero ir embora, quero voltar pro meu pai, quero voltar pra minha mãe, quero voltar pra minha terra, quero voltar pro meu pedacinho de chão lá, que era pouco, mas nós tínhamos. Sim.
né? E foi o que aconteceu. Voltei para a cidadezinha de Taruaçu, onde eu fiquei mais alguns anos, e depois eu decidi que eu queria ter uma nova vida. Eu queria ir a São Paulo, estudar, trabalhar, construir uma nova vida, uma nova oportunidade. E ali começa a segunda fase da minha vida. Você foi corretor de imóveis? Eu comecei, na verdade, não. Eu cheguei em São Paulo, o primeiro serviço que eu tive foi servente de pedreiro. Tá? Um abraço para o primeiro pedreiro que eu trabalhei, que o seu Nilson, um cara que eu guardo no meu coração e tenho como amigo. Infelizmente hoje eu não tenho mais o contato dele, a vida mudou demais. Sim. Naquela época não existia o WhatsApp, não existia nada. Mas eu espero um dia poder reencontrá-lo. Tem uma coisa no Zé, pessoal, que eu estou percebendo agora, nesses poucos momentos que a gente está junto aqui, que você é muito raiz, né, cara? Eu sou. Você valoriza muito o que você já viveu, né? Já. É porque tudo que eu vivi é o que vai me fazer permanecer, né? Uma planta sem raiz, qualquer vento derruba. Sim. Eu quero ver alguém derrubar uma árvore. Derruba uma árvore com vento. Nós passamos agora, hoje a madrugada inteira foi de ventos tortuosos. Nós passamos, as árvores estão de pé, porque elas estão fundamentadas. Quem tem fundamento não perde as suas raízes. Quem tem fundamento não sai das suas diretrizes. Eu sempre digo o seguinte, quando um político entra em Brasília e começa a roubar, as pessoas falam, por que mudou? Não mudou nada. Ele já era assim no passado. Sim. Ele já tinha uma vida anterior a isso que era duvidosa. A índole já era duvidosa. Ele não tem raiz. Ele, qualquer vento que soprasse, se soprar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o centro-oeste, para o sudeste, ele vai. Nós não, meu irmão. O vento pode até nos balançar, mas não nos tira do nosso foco. Ô Zé, tu tem algum time do coração? Tu torce para alguém? Cara, não... Você é nascido em São Paulo? Mas eu nunca fui do futebol. Nunca foi do futebol? Não. Nunca praticou esporte? Não, jogava basquete. Jogou basquete? Não, isso daí tudo bem, porque, o tamanho do homem, rapaz, joguei quase entrou no basquete estúdio. Joguei basquete na escola e eu gostava muito na época do Chicago Bulls. Ah, eu gostava também. Jogava, nossa, adorava assistir. Michael Jordan. Monstro. Monstro. Mas assim, nunca foi uma coisa também que fez a minha vida. Assim, eu nunca fui realmente, nunca fui ligado ao esporte. Sim. Eu sempre fui mais do esporte radical, sempre fiz trilha, voo livre, amo fazer voo livre. Se tiver alguém assistindo que gosta de fazer voo livre, convida o Zé Trovão. Aí, porra. Faz tempo que eu não faço voo livre, eu adoro paraquedas, paraglider, tudo, asa delta, tem fotos, é muito legal. Porra, meu sonho, rapaz. Sempre rapel, escalada, montanha, pedreira, tudo, cara. Tá no meio da natureza, eu sempre gostei disso. Que massa. Sempre gostei. E nesse meio de natureza, tu já chegou com um caminhão aí lá pra cima, norte, Pará? A minha vida era fazer o norte e o nordeste. Pô. É mesmo, cara? Sim, a minha história começa no caminhão em Arapongas, Paraná. Mas segura essa informação. Pessoal, então, a gente está conversando com o Zé Trovão aqui no Valor Entrevista, é uma presença ilustre. Ele que já é candidato, porque já foi homologado? Sim, já foi homologado, já é candidato. Claro, a gente tem que esperar aí o momento certo para que eles possam começar a pedir necessariamente, né? Exato. O voto ainda não pode, tem uma data específica, mas ele já é candidato a deputado federal pelo PL aqui de Santa Catarina. E no time do PL tem a governador Jorge Melo, a senador Jorge Seife. E a convenção foi na última sexta-feira, dia 5. Aquela festa belíssima. Eu fui convidado pelo partido, estive em Florianópolis para fazer a cobertura, inclusive lá eu encontrei com o Zé. Legal. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Aloísio. Pastor Léo. Que é nosso amigo, teve aqui, o vídeo dele já está aqui à disposição de vocês no canal. Então, pastor, olha só quem está aqui. Ó. Isso aqui foi uma iniciativa do pastor. Você estava com ele em Blumenau, mandou uma foto, falou, olha aí, rapaz, os dois arrombados estavam lá junto. Aí eu falei, pastor, eu quero a presença do Zé aqui. Aí o pastor já fez a ponte e tamo junto, cara. Tamo juntos, meu amigo. Que legal. Isso é muito legal. Nesse período de São Paulo, depois a gente fala de política, porque fica tranquilo. Política vai ser massa em falar de política. Vai. Nós temos bastante para falar. Nesse período de São Paulo, tu morou aonde, cara? Minha vida sempre foi na região do Ipiranga, né? Sim. Só que aí eu fui ficando mais velho e aí, como todo idiota, né, cara? Pelo amor de Deus, não casem. Se for casar, espere, faça o que é certo. Eu casei com uma doida lá de Guarulhos, cara.
Casei não, né? Esteja assistindo, né? Fui morar com uma doida em Guarulhos. Caí lá no bairro dos Pimenta. Bairro pesado, Bairro pesado, São Paulo, bairro pesado. E depois eu piorei um pouco mais a situação. Tu disse. Eu fui pro Itaim Paulista. Mais ainda? Mais, extremo oeste de São Paulo. Morei numa quebrada feia do extremo oeste de São Paulo. Ô Zé, eu vou falar uma coisa pra você que tá assistindo a gente aqui. Eu tive um sonho, cara, que eu andava num bairro pesadíssimo em São Paulo. Andava numas ruas longas, sabe? Aquelas ruas longas assim. E São Paulo tudo é longo. Porra, cara, um bairro pesado, um negócio pesado, e do nada eu tava sendo perseguido por uma gangue. Eu troço. São Paulo é muito louco. É, né, muito louco, São Paulo. Eu conheço São Paulo bem porque eu fui motoboy em São Paulo durante anos. Né? Puta, é doido, cara. Irmão, eu te falei que eu fiz de tudo um pouco na minha vida. A minha primeira profissão de motoboy eu nem carteira não tinha. Eu tava tirando habilitação e já era motoboy. Rodava São Paulo inteiro, não só São Paulo, interior de São Paulo. Trabalhei em uma das maiores empresas de São Paulo, se chegar até eles, Grupo Metrópolis, uma família, viu? Grupo Metrópolis é uma família. Na época que eu entrei, era a maior empresa de São Paulo, tinha 300 motoboy. Então eu conheço bem São Paulo, conheço norte, sul, leste, oeste. Aí vem São Paulo, do nada você tá em Joinville, Santa Catarina. Não, mas antes de chegar em Joinville... Como é que foi essa história? Foi assim, cara, eu trabalhava também, uma parte que eu fazia eventos, né, em São Paulo. Fazia muito eventos em São Paulo no final de semana pra ganhar um picadinho, né, cara? Sim. Sempre o cara quer ganhar um dinheirinho, ganhava R$150 por final de semana. Na área de rodeio, assim? Não, era num hotel fazenda, eu fazia recriação. Tu era vaqueiro? Não, eu era animador de festa mesmo. Tu diz? Sim. Com esse cara, eu já me vesti de Homem-Aranha, de Ursinho Puff, Ora, de isso aí Batman. a galera já sabia? Não sabia, eu tô contando essa. É que ninguém nunca perguntou, mas é verdade. É exclusivo. Mandar um abraço para uma das maiores empresas de recreação infantil do Mr. Robson, um mágico famoso de São Paulo. A empresa se chama Tulim Pimpim. Quem quiser pode entrar no site tulimpimpim.com.br, tem fotos minhas até de super-homem. Tu disse? Sim, cara, eu tô falando muito sério. Depois tu pode pesquisar ali, nós estamos gravando, pesquisa e joga essas fotos pra tu ver. Esse corte aqui vai pro nosso Instagram. Zé Trovão já vestiu a roupa do Homem-Aranha. Já do Homem-Aranha, do Batman, do super-homem, do Ursinho Puff. Eu era o Senhor Incrível, quando saiu o desenho do Senhor Incrível, eu imitava o Senhor Incrível, a voz do Senhor Incrível. Que massa. Eu entrava no show com um microfone Shure na boca, e eu fazia a mesma voz. Nem sei como é que faz mais isso. Cara, eu fiz muita coisa na minha vida. E daí, eu fui trabalhar num hotel fazenda. Teve algumas pessoas que passaram por esse hotel, e aí os donos do hotel não iam gostando, né? Ia pedindo para trocar a empresa, porque daí a empresa manda uma equipe. A equipe não dá certo, pede para trocar, e assim foi. E eu fui trabalhar com a Larissa. A Larissa é uma pessoa, e aí para entrar a parte que eu sempre falo para as pessoas, eu não tenho preconceito contra ninguém. A Larissa, ela é homossexual. Né? Ela é uma garota que gosta de ter um casamento com outra garota. E nós viramos irmãos, eu e a Larissa. A Larissa é professora de tênis. Hoje ela tem a empresa dela, inclusive, também, é uma grande guria. E nós dois nos conhecemos lá, porque a gente não conhecia todo mundo. Sim. Muita gente, empresa grande, aquela coisa. Aí daqui um dia chegou eu e a Larissa. Eu olhei pra Larissa e falei, ei, tudo bem? Ela, tudo bem, eu sou a Lala. Eu falei, eu sou o Marquinhos. Eu era conhecido como Marquinhos na empresa. E ali começamos uma amizade. Nesse hotel fazenda foi onde eu conheci minha esposa. Sim. Aí, depois de um tempo, já estava um ano no hotel fazenda, fazendo todo final de semana a gente ia, na sexta e voltava no domingo. E aí num feriado de carnaval, minha ex-mulher foi para lá e ela estava com uma amiga minha de infância que morava, resumindo, eu descobri que eu e a minha ex-mulher morávamos na mesma rua. Resumindo, dali namoramos e casamos. Isso em 2014 eu casei com a minha ex-mulher. Não faz tanto tempo assim, não, pra você ver. Tá com ela? Não, ex. Ex. Já é Ex. Essa é ex. E aí eu conheci ela e tal, e dali eu fui conhecer a família dela no Paraná. Aí começa a minha história com o Paraná. Entendi. E aí começa a minha história com o caminhão. Então eu saio de São Paulo, era corretor de imóveis, muito bem sucedido. Depois, nesse período, virei corretor de imóveis também. Daí eu parei de fazer os eventos, estava tocando, estava indo muito bem, graças a Deus. Em 2015 veio a crise imobiliária em São Paulo. E eu tive que sair de São Paulo e recomeçar, fazer tudo de novo, reestruturar minha vida mais uma vez. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou realizar um sonho de garoto, vou ser caminhoneiro. E eu comprei meu primeiro caminhão, um 11 1378 amarelo. De 2014 para cá? Para cá.
Então vai aí quase Não, 8 2014 não, 2015. 2015 para cá. 2015. Então, são 7 anos. 7 anos. 7 anos. A gente vai conversar no segundo bloco sobre um pouco dessa experiência do Zé com o caminhão e política. Porque eu tenho certeza, para quem está assistindo a gente agora, uma das grandes bandeiras que a galera gosta de ouvir a teu respeito é sobre o teu posicionamento político. Exato. E tem novidade no segundo bloco, tá aqui do lado dele, não vamos mostrar agora, porque tem um companheiro que anda com você. Sim, né? Sim, eu tenho um animal de estimação. Pronto, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ô Zé, deixa eu passar aqui tuas redes sociais. Não passa essa aí não, que não é minha não, pelo amor de Deus. Ah, não pode? Não, essa rede social nunca foi minha. Infelizmente, várias pessoas criaram vários perfis falsos. Ah, tá. Quer passar a rede social certa, é Zé Trovão, Apoiadores Zé Trovão. Apoiadores Zé Trovão 2023. Zé Trovão. Isso. Beleza, então só pra mim me situar, porque eu já ia fazer merda. É Apoiadores Zé Trovão 2022, é isso, né? É isso. Isso mesmo. Todas as minhas redes sociais são Apoiadores Zé Trovão 2022. Tá. Aí você vem pro Paraná, se torna caminhoneiro. Me torno caminhoneiro. Então, mas hoje você mora em Joinville. Moro em Joinville. E daí eu tô no Paraná, aquela coisa legal e tudo mais, trabalhando e tal com o caminhãozinho. Logo daqui a pouco a empresa que eu trabalhava, eu comprei um caminhão agregado numa empresa. Não sei se posso falar o nome. Pode, pô. Ortobon Colchões. Ortobon, beijo pra vocês. Se quiser patrocinar, tamo junto. Isso, ajuda aí, porque o ex... Fazendo merchan aqui. É isso aí. Eles podiam ter... Posso falar? Posso. Inclusive, quero mandar um abraço pra Coca-Cola. Pra Coca-Cola? Pra Nike. Pra Nike. Tá? E pra aquele arrombado lá que manda os foguetes pro espaço. O Elon Musk? Porra, o Elon Musk. Beijo pra vocês. Obrigado aí pela parceria. Agora vocês entenderam ainda por que ele fala arrombado, né? Os caras são bons. Não é. Porque em São Paulo, se você chamar de arrombado, você arruma uma briga. No norte, quando tu fala, esse cara é arrombado, é porque ele é muito bom. O cara é bom. Ele é manauense, gente. Manauara. Manauara, é verdade. Amazonense Manauara. É, Manauara. O arrombado pra gente lá é a pessoa o cara top. Top. Vai, esse imagina. Cara é arrombado. Né? É o cara bom pra Aqui é caminhoneiro, rapaz. Conheço todas as línguas. Claro, tá vendo aí? Então quero mandar um abraço pra todo esse pessoal aí. Se quiser Tamo patrocinar... Junto. E se patrocinar ele através desse vídeo, 20% é meu. 20%? 20%? Pô, lógico. Porra, tá bom, 20%. Você imagina se o Elon Musk te der só 1% de patrocínio. 1%. 0,1%. Não é não, Elon? Porra, cara. Vou ficar a bandeira dele aqui o dia todinho. Eu subo num foguete contigo, seu arrombado. E aí, a Ortobon mudou um pouquinho da tua vida. A Ortobon, na verdade, ela logo no começo foi muito bom, né? O trabalho e tudo mais, só que daí aconteceu um fator natural do comércio e o comércio acabou dando uma quebrada. A Ortobon perdeu um dos maiores contratos que ela tinha na época e esse contrato quebrou a gente, daí a gente ficou sem trabalhar. E aí a galera ficava, tipo assim, a gente ficava 15 dias para carregar uma carga na Ortobon. E o nosso caminhão era todo Ortobon, o baú, o caminhão era nosso, meu, comprado, com dinheirinho suado. Mas estava a serviço. Mas estava a serviço da Ortobon, então ele era todo plotado de Ortobon e tudo mais. E daí, eu disse, cara, eu não posso ficar nisso aqui 15 dias para carregar uma carga, vou caçar meu rumo. Porra, 15 dias, né? Daí eu caí em Pato Branco. Ei, Pato. Bozena. Bozena. Beijo pra ti, Bozena. Minha esposa adora Bozena. E aí caí em Pato Branco. E ela não tem nada a ver com Pato Branco, tá? Ela é de São Paulo, a Bozena. Bozena. Verdade, tem nada a ver com Pato Branco. E aí caí em Pato Branco pra puxar fogão da Atlas Fogões. Também pode patrocinar ele, Atlas. Aí, ó, tamo junto. Isso, a antiga Petricóvska. Manda um e-mail aqui no nosso coisa aqui. Isso, o cara é bom, viu? Tamo junto. E daí eu fui trabalhar fui puxar fogão através da empresa JGF do Jorge. Eu chamo de Jorginho, né? Inclusive, Jorginho, eu chamo ele de Jorginho, é o nosso Jorginho senador. E o Jorge, eu comecei a puxar, fui fazer umas cargas pra ele, a coisa não tava... Resumindo, ele um dia olhou pra mim e falou, Zé, larga esse caminhão velho aí, pelo amor de Deus, como é que tu dorme dentro do 1113? E eu falei, com esse tamanho? Eu disse, dormindo e tal. Cara, vamos trabalhar conosco. Eu fui trabalhar pra ele, peguei um caminhão novo, aí peguei um Atego, 24, 26, gabinado, teto alto, cama grande, meu Deus do céu. Tesão. Isso, mas eu não sabia nem mudar a marcha, porque nunca tinha trabalhado com um caminhão com reduzido. Tu tá brincando? Não, eu trabalhava num caminhão caixa seca, não tem, é uma caixa só, acabou, né? E fui para um caminhão novo, e aí fui ali, era bem legal. E daquilo ali, alguém tá ligando.
Pode entrar aqui, tem que atender, corre. Não tem formalidade não, atende aí, diz que tá gravando. É minha advogada. Já vê Então, ali. Se não atender, dá. A advogada já tá mandando cortar aqui a entrevista. É. E aí eu fui trabalhar com eles e no meio de tudo isso, resumindo, eu virei motorista de bitrem, fui do caminhãozinho truque, fui pro bitrem, foi aquela coisa toda. E eu conheci um cara em Imperatriz do Maranhão. Lá em Imperatriz do Maranhão eu conheci um cara chamado Jean-Pierre, que se tornou um amigo. E o Jean viu a situação do caminhãozinho e falou, pô, caminhãozinho judiado, né, cara? Pô, podia ir lá trabalhar com a gente em Joinville. Lá nós puxamos geladeira da Consul e tal. Não quer vir conosco não e tal. Bom, resumindo, foi assim que eu cheguei em Joinville. Sim. A convite de um amigo, vim trabalhar em Joinville. Fui trabalhar para a cooperativa Coopercargo. Mandar um abraço para a Coopercargo, para todos os cooperados. O presidente Geiso, um cara magnífico, que mudou a história dessa cooperativa. Essa cooperativa, quando ele pegou, estava falida. Ele transformou essa cooperativa. E a todos os amigos que estão lá. Pois é, antes da gente ir para o segundo bloco, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte, você já fez um monte de coisa? Pois eu já vendi limão na feira, já vendi coentro. Em que momento, porque o que eu percebo aqui, pessoal, é que o Zé é muito articulado, muito inteligente, muito sagaz. Em que momento entra a questão da educação aí na tua vida, cara? Como é que tu te tornou essa pessoa hoje que fala com desenvoltura, que tem o pensamento rápido, que... É assim, ó, eu melhorei muito a questão da fala, porque como eu trabalhava com eventos em São Paulo, um dia eu falei, cara, eu preciso fazer um curso de teatro, né, por causa do trabalho que eu tinha. Sim. Aí, ali eu aprendi a falar mais assim com pessoas, porque eu era muito envergonhado no começo. E aí perdi um pouco da vergonha ali. Não virei sem vergonha, mas... E aí foi prático. Isso, prático. Mas eu era muito burro, irmão. Meu Deus do céu. Eu escrevia demais separado. Massa. Quando eu escrevia assim, a palavra demais. Palavra menos? Menos. Problema? Seja. Cérebro. Falava, era burro. Hoje tu te orgulha da pessoa que você se tornou? Cara, eu me orgulho, cara. 8 livros que eu li só dentro da cadeia. Já li 23 livros. Quanto tempo você ficou lá? 51 dias. 51 dias. O que tu aprendeu com a cadeia? Aprendi... Sabe que eu dei aula na penitenciária do Belchó aqui, na cidade de Divisa Blumenau Gaspar. Fiquei lá por 2 anos dando aula para os apenados. Foi uma experiência sensacional. Eu aprendi que a cadeia é um lugar que não foi feita para pessoas do bem, cara. É um lugar que movimenta muito o psicológico do ser humano. Sim. Isso na ala que eu fiquei. Se formos falar da outra ala, porque eu fiquei no isolamento, né? Eu não podia estar no meio de outras pessoas, então eu fiquei numa... Isso por motivo de segurança. Eu preso político. Pra ti. Isso, eu preso político também, né? Tem todo um esquema diferente. Tem todo esquema diferente, não pode ter contato. Menos mal, né? Porque se os caras querem te fuder, já jogam lá dentro tá louco, né, do ninho dos corvidos, dos bichos. Então ali eu aprendi muita coisa, cara. E o mais importante, eu aprendi a valorizar cada momento, cada segundo que você passa. Esse momento aqui, ó, é maravilhoso. Eu olhar, ver outras pessoas e saber que você tem uma grade ali para sair do teu estúdio, que se eu quiser levantar agora e ali virar a chave, eu vou. E tu não vai me impedir. Lá dentro, não. Lá dentro você olha, que aprendizado, hein, Zé? Uma porta que você não tem acesso à tramela. E aí? Como é que eu abro essa porta? Ninguém. Quem abre essa porta é o povo lá fora. O cara que sempre esteve livre. O cara que sempre esteve viajando na estrada. Do nada está dentro de um presídio. 51 dias de muito aprendizado. Muito aprendizado. Mas foi bom. Eu encontrei o meu mentor, Olavo de Carvalho, dentro da cadeia. Porque foi Deus que mandou Olavo de Carvalho para minha vida. Eu saí para ter um banho de sol de 2 horas. Quando eu retornei, o agente penitenciário falou assim: ô Zé, eu trouxe um livro para tu ler, cara. Não sei se tu vai gostar, qualquer coisa, vê um nome de um livro que tu queira ler. Eu disse, mas rapaz, eu nunca li um livro na minha vida. O livro que eu li era da escola, só. Nunca tinha lido um livro na minha vida. Nunca. E ele falou assim, então vê aí, cara, eu trouxe aí um livro aí. Também não sei que livro que é esse aí, não. Também não sou muito de leitura. Ele ainda falou assim para mim, o agente, né? E aí eu peguei, eu li o Olavo de Carvalho. Eu falei, Olavo de Carvalho é o maior bolsonarista do planeta, o cara de direita. Aquela altura?
Eu disse, ali eu já sabia, a gente, né, já tinha contato com tudo essas coisas, né? E eu comecei a ler, mas eu nunca tinha lido uma obra do Olavo de Carvalho. E eu li o primeiro livro da minha vida, que mudou a minha vida, é O Imbecil Coletivo de Olavo de Carvalho. Me apaixonei pela leitura, logo depois eu li vários outros livros, inclusive Jardim das Aflições, do próprio Olavo de Carvalho. Uma crítica a esse livro, não gostei muito dele, mas depois eu li A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra, O Contrato Social, que é um livro muito importante para a sociedade, Mein Kampf, que é a história de Hitler. Então, assim, eu saí pronto para trocar uma ideia com a esquerda aqui fora. Quiser bater um papo comigo, estou disponível. Sim. Falando em esquerda, nós fazemos aqui no Valor Entrevista um trabalho imparcial, plural, dando voz e vez a todas as pessoas que têm uma história e história boa para contar. Então, o canal está aberto aí a todos os demais partidos para estar aqui conosco, como é o caso aqui do Zé Trovão. Antigamente era Marquinhos, mas agora é Zé. Já foi Marquinhos, já foi Gomes. Na época do ramo comercial era Gomes, as pessoas me chamavam de Gomes. Ô Gomes! E aí, Gomes? Tudo bem, Gomes? Nome forte, né? Depois do Gomes virou Zé Trovão. Maravilha. A gente vai para o nosso segundo bloco da conversa aqui com o Zé Trovão. Aliás, uma excelente conversa, um bate-papo sensacional. A gente vai fazer uma paradinha para tomar um café, tirar aquela água do joelho, né? E a gente já volta. Café eu aceito, a água do joelho. Esse vídeo é uma parceria com a Ademicon, consórcio e investimentos aqui da cidade de Gaspar. Meu amigo, meu parceiro Luiz. O Luiz foi meu aluno, virou empreendedor, agora tem uma das maiores franquias da Ademicon aqui da nossa região. Que legal. Beijo pra você e já volto, não saia daí. Agora eu tô na casa de um paraense, do cara do Manaus, não tem um açaizinho. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio. E ó, presença nacional aqui no Valor Entrevista, na cidade de Gaspar, Zé Trovão, ele que ganhou repercussão nacional e também mundial, porque teve um período no México também, depois de alguns comentários, enfim, manifestações contra aquele coisa lá que a gente nem vai falar o nome, que é para não ter... O surdo de capa preta. Pronto, então a gente vai ter esse cuidado, porque também não queremos sofrer nenhuma represália. Exato. Zé, e aí vem a questão da política, cara. É muito importante, que eu perguntei isso antes dele, você não é uma liderança dos caminhoneiros. De maneira nenhuma. Eu quero que você explique isso pra gente começar. Porque assim, esse negócio de liderança, eu sou líder de caminhoneiro. Quando o cara vem com esse papo pra mim, eu já não quero nem olhar na cara dele mais. Sim. Porque eu já sei que é conversa fiada. Não é líder de nada. Caminhoneiro, cada um é seu próprio líder. Sim. O que acontece é o seguinte, no meio do transporte, hoje eu, graças a Deus, tenho um nome. E as pessoas gostam da minha pessoa, admiram o meu trabalho e sabem que tudo que eu estou fazendo é em prol de um Brasil melhor e de um transporte coerente. Sim. Um transporte que seja coerente, porque o transporte hoje é uma vergonha. E é uma vergonha por culpa da CNT e da CNTA. Dois órgãos, inclusive da NTT. São 3 órgãos que não respeitam o caminhoneiro. Sim. Tá? Não respeitam. Eles respeitam só as grandes empresas onde gira muito dinheiro. Mas o autônomo, que lutou a vida inteira para comprar seu caminhãozinho, eles não respeitam. Então, assim, eu acredito e tenho projetos para que isso mude. Tá? Então, eu sempre tive esse papo com os caminhoneiros. A gente precisa mexer aqui, mexer ali. 2018, eu fui parte integrante daquela que foi a maior greve dos caminhoneiros. Sim. Que, na verdade, não foi dos caminhoneiros. Aquilo foi uma massa de manobra usada pela esquerda para criar um sistema político. Mas não vale mais a pena falar, faz muitos anos. Agora estamos numa nova fase. Então, caminhoneiro. Eu sou um caminhoneiro, mas não sou líder de nenhum caminhoneiro. Mas os meus amigos caminhoneiros, vamos dizer 70% dos caminhoneiros, me escutam. Sabe que eu não tenho interesse próprio. Eu não tenho interesse próprio. Você busca a luta por uma classe. Se eu tivesse interesse próprio, tu sabe quanto ganha o Dilmar Bueno como presidente da CNTA? Não. 75 mil reais por mês, tem avião, disposição, tem carro, tem casa, tem tudo e mais um pouco. Ele é indicado? Não sei por quem, porque até hoje nós descobrimos quem foi que colocou ele lá. Diz que foi um conselho e tal, que tem um conselho secreto, discreto, mas eu já falo que não tem nada disso. É um conselho de sem vergonhas
que arrumam um outro sem vergonha. E eu falo e não tenho medo. Pode fazer o que quiser, processa, bora. Vamos brincar de processar, porque do jeito que me processar, eu vou reverter, porque eu vou querer as vistas, porque até hoje não fizeram o seu trabalho. Então, assim, tudo é muito obscuro dentro disso aí. Então, eu nunca quis fazer parte desse momento deles. Então, se eu estivesse procurando algum oportunismo, eu estaria atrás de ser presidente da CNT, CNTA, de alguma maneira, abrir sindicatos como o Wallace Landim abriu a Brava, o Wallace Landim, o tal do Chorão, abriu o tal do sindicato a Brava, e não sei o quê, aquela coisa toda. Então eu nunca quis isso. Eu quero que o transporte seja respeitado e que a vida do caminhoneiro seja valorizada. Porque o caminhoneiro passa... Eu ficava de 60 a 90 dias fora da minha casa. A minha mulher grávida, eu não acompanhei a gravidez. Então, assim, não vem com esse papo de que esses caras querem alguma coisa pelo transporte. Eles não querem nada pelo transporte. Eles querem um auto-enriquecimento e coisas para benefícios próprios. Então é aí onde entra. Então os caminhoneiros começaram a enxergar em mim, assim como enxergam no Odilon Fonseca, no Marinaldo Machado, no Eliseu Rosário, no Alemão lá de Minas Gerais, como enxergam em tantos outros no Feijó do Rio Grande do Sul, pessoas que têm compromisso e não interesse. Entendi. Então por isso que eu acho que hoje a gente criou esse elo. Então, eu acredito friamente que 70% da categoria dos caminhoneiros tem essa visão de que a gente quer algo diferente. A gente está lutando por algo diferente. Sim. Tá? Eu quero aproveitar e fazer um pedido aqui pro Zé, porque eu nunca fiz isso aqui no estúdio, mas eu posso usar o teu chapéu? Você pode usar o meu chapéu, porque eu vou tirar para você colocá-lo, mas isso tem história. E é essa história que eu quero que ele conte, mas depois que eu estiver usando. Bota aí. Olha aí, ó. Aí. Ó, que honra, cara. Até o molde da cabeça deu certo, rapaz. Que legal, cara. Ele tem que estar justinho. Se aqui, tiver... ó, justinho, mas não, também mas com a aqui, orelha deixa eu ver, não tá justinho. Não tá, Se você cavalgar aqui, ele cai da chave na primeira arrancada do cavalo, ele cai. É mesmo? Na minha cabeça, não. Tem toda uma... eu posso montar a cavalo e disparar atrás de um boi que ele não vai sair da cabeça. Tem toda uma ciência aqui para usar o chapéu do Zé Trovão. Explica aqui o que simboliza este chapéu. Na minha vida, o chapéu simboliza a minha raiz. Porque eu trabalhava na roça e tinha um chapéuzinho de palha que o pai comprava para cobrir o nosso rosto do sol. O sol do campo é muito ardido. O sol do campo, eu digo que quem trabalha na roça não é o mesmo sol que tem na cidade, não, meu irmão. Na roça é feio o negócio, que queima o sol. E é uma coisa que a gente usa como proteção. Sim. E essa proteção se torna parte integrante da sua vida. E o chapéu fez parte e faz parte da minha vida há muitos anos. Então, vamos devolver o chapéu, porque ele tem... Eu não vou nem tirar, tira você. Sempre pela Copa, é sempre pela Copa. Ele tem ciúme desse chapéu aí. Inclusive esse chapéu aqui quase foi palco de uma briga. Quase fechou o pau aí, pô. Mas é isso aí, o chapéu pra mim, tem gente que diz assim, Zé, por que tu usa o chapéu? É o personagem, Zé Trovão? Não, primeiro que Zé Trovão não é um personagem, é um caminhoneiro. Então vamos começar a contar essa história, porque todo mundo acha, Zé Trovão, por que Zé Trovão? E eu quero que tu explique, por que tu, de Marquinhos... De Marquinhos pra Gomes, de Gomes pra Zé Trovão. Pra Zé Trovão. Cheguei numa transportadora em Pato Branco, do seu Jorge, abri a porta e falei, bom dia! Tô precisando carregar o caminhão, tem carga aí pra mim? Porra, com uma voz dessa, tamanho. O cara olhou pra mim e falou assim, mas o Zé Trovão tá querendo carregar caminhão aqui com a gente? Porque já chegou aqui dentro da sala dando trovoada, pô. Bah. Eu fiquei sem graça, né? Bom, dali pra lá ficou Zé Trovão, Zé Trovão, Zé Trovão e nunca mais saiu. Já tentaram mudar pra dançarino. Que eu gostava, sempre gostei de uns bailão. E tentaram mudar para dançarino, não pegou. Não colou. Então, o Zé Trovão... Você gosta do Zé Trovão? Cara, eu no começo, eu vou te dizer que era estranho. Zé Trovão. Hoje, o Zé Trovão faz parte. O Zé Trovão, ele só deixa de ser Zé Trovão quando ele entra da porta para dentro da minha casa. Ali eu sou o Marcos Antônio Pereira Gomes. Pai de família. Pai de família, mas do lado, eu saí no portão, se for para fumar um cigarro, às vezes eu saio do portão para fora para fumar um cigarro, é o Zé Trovão que tá fumando um cigarro. Porque quem passa na rua não vê o Marcos, não conhece o Marcos. O cara passa, buzina e Zé Trovão.
Então, aí vem essa repercussão toda que você teve, né, do ano passado para cá. Vai fazer um ano tudo isso, né? Vai fazer um ano. Agora, dia 7 de setembro, acredito que novamente vocês A repercussão já faz mais de um ano, né? Que é o boom da minha repercussão foi em julho. Em julho do ano passado. Em julho do ano passado foi quando eu explodi em todas as mídias. Sim. Ali foi onde eu saí e tal. Da mesma maneira como foi um turbilhão, acabou mudando também a tua vida, né, cara? Mas assim... Literalmente. Literalmente. Não foi pra melhor, né? Porque tem gente que acha, agora o Zé Trovão tem dinheiro, é famoso, tá nos holofotes, e não... A parte diz que quando o cara fica famoso... Mora em mansão, anda de carro importado, tem motorista. Não, em mim chegou isso aí não. Em mim chegou só os problemas. Só aqui, ó. Mas é o primeiro momento, pô. Não, mas eu não Daqui a pouco você vai começar a colher os frutos. Não, eu não quero colher fruto nenhum. Eu quero que o povo brasileiro... Não, mas você tem que colher os frutos, que é para deixar o seu legado, pô. Não, mas o fruto... Sabe quando eu vou colher o fruto? Sabe qual que é? Colher o fruto para mim, sabe o que é? É quando o Brasil for um país inteiramente livre. Aí eu vou ter colhido meu fruto. Uhum. O pessoal fala assim, Zé, tu vai se eleger deputado federal. As pessoas falam para mim na rua, tu vai ser um dos mais votados do estado e tal. E essa é a tua recompensa. Não, essa não é minha recompensa, esse é meu karma. Porque... Explica isso, Zé. A recompensa seria se eu fosse lá para ganhar dinheiro. Uhum. Aí é recompensa. Eu vou para lá para trabalhar. Se eu chegar a deputado federal, eu vou para lá para trabalhar. Sim. O peso disso é muito grande. Ah, com certeza. Não é uma coisa fácil. E eu não vou enriquecer. Porque se um dia eu enriquecer, é porque eu estou roubando. Sim. Entendeu? Eu tenho projetos, é claro. Eu tenho um livro que eu vou escrever após as eleições, contando detalhes sobre a minha vida. Sim. Vou contar detalhes de um livro. Eu espero vender 5, 10, 20 milhões de cópias. Uhum. Claro, daí sim eu vou ter uma vida estruturada, eu vou ter dinheiro, mas fora isso, se eu fizer um livro e não vender, o que eu vou ter? Não vou ter nada, eu vou ter um salário de 33 mil reais, que desconta 11, vem 22 limpo, e isso é para manter a família, isso é para... Vou ter uma vida legal, claro que vou ter uma vida legal. Sim. Mas não dá para enriquecer, não dá para comprar fazenda não, gente. Não dá para ficar andando de carro de R$1,5 milhão de reais não, gente. Não dá, não tem condições. Você tem consciência disso? Eu tenho consciência e nem quero. Irmão, o teu paraíso tá aqui, eu tô dentro do teu estúdio na tua casa. Isso aqui é teu paraíso, para que melhor que isso? É assim, ó, é claro que se você pode ter algo maior... Lógico, trabalhamos para isso. Mas não é isso que te faz feliz. O que te faz feliz é você sair na rua e as pessoas dizerem assim, ó, obrigado pelos teus serviços. Que Deus abençoe pelos teus serviços. Falar em Deus, você é uma pessoa cristã. 188 milhões %, se for possível. Amém. Amém. Não sou crente. Existe uma diferença entre ser cristão e ser crente. Crente é quem só acredita em Deus. E até o diabo crê em Deus. Eu sou cristão. Sabe por que eu sou cristão? Porque eu honro os preceitos da Bíblia. Eu não sou um frequentador assíduo, mas inclusive o pastor Leonardo, que é o nosso pastor Léo, nosso fofucho de Jesus, presidente do Conselho de Pastores, eu considero ele meu pastor hoje. Eu me considero ovelha do Léo, porque foi através de uma oração do pastor Léo que eu pude sentir a presença de Deus grandiosamente. O Léo é sensacional. Sensacional. Léo, beijo pra ti, cara. Fofucho de Jesus, que foi o apelido que o Bolsonaro deu pra ele, tá? No evento do PL lá na sexta-feira, eu passei por ele, tava ele com o Braciani lá também, vereador lá em Indaial. Beijo pra vocês. Beijo, abraço pra todos. Zé, a gente tem 621 vídeos produzidos já. Que legal. Graças a Deus, um trabalho feito com muita honestidade já há 5 anos. Parte da minha renda hoje vem do trabalho que eu faço com o canal Valor Entrevista. E a gente tem um propósito muito importante, que é dar luz, dar vez, de maneira imparcial, plural, a todas as pessoas que têm história, e história bonita para contar.
e que Legal. estão também construindo a sua história. Exato. Eu quero que você comente agora em que momento cruza o teu caminho com o de Jair Messias Bolsonaro. Não, o momento da minha vida foi agora, 25 de abril. Foi onde a primeira vez que eu vi o Bolsonaro. Não, segunda, né? Porque eu tinha visto ele na motocicleta, homem. O homem é pesado, quase quebrou a Caraca, bicho. cadeira. Acho que soltou aqui que eu tinha Soltou travado. a trava. Eu conheci o Jair Messias Bolsonaro dia 25 de abril na Marcha para Jesus, porque eu almocei com ele. Isso em Balneário. Eu tinha visto o Bolsonaro 2 vezes, uma em Brasília de longe, no dia 1º de maio de 2021, no evento que teve do agronegócio, e na motocicleta em Florianópolis eu vi ele daqui aonde está o meu amigo Turíbio Torres ali. Mas ele tem um vídeo falando para você, né? Sim. No período lá atrás. Sim, tem vários. Pedindo para você conversar com os caminhoneiros, é isso, né? Não é um vídeo, ali foi um pedido dele através de uma interlocutora. Ah, entendi. E morre por aqui a pergunta. Entendi. Não podemos falar muito sobre isso. Depois que estourou toda aquela situação, que a tua vida foi virada de cabeça para baixo, aí vem uma coisa que é bem interessante, que é a questão da mídia, né, cara? Você acaba se tornando uma pessoa da mídia. Sim. Como é que foi dar entrevista, por exemplo, no Pingo nos Is, né, cara? Um dos programas da Jovem Pan mais assistidos no Brasil, bate mais de 150 mil pessoas acompanhando online. É que na verdade, assim, eu não cheguei a dar entrevista pro Pingo nos Is, eu dei pro Pânico. Sim. E depois passou nos Pingos nos Is. Entendi. Tá? Um beijo pro mestre Augusto Nunes, meu amigo. Hoje o cara é tão importante. Tá eu sou importante amigo do mesmo. mestre Augusto Nunes, rapaz. E meu amigo aqui, pô. Também valoriza aqui, pô. Principalmente aqui. Aqui, ó, valor entrevista lá Santiago. Abra seu olho. E a gente se tornou amigo, eu e o Augusto Nunes. A gente nunca se viu pessoalmente. Olha aí, cara. Inclusive o Augusto era para estar num congresso que nós estivemos em São Miguel do Oeste. Ele não pôde porque ele teve um problema. Não é um problema de saúde, ele teve um mal-estar e acabou não conseguindo embarcar, não veio. Sim. Mas assim, cara, a gente... eu nunca imaginei que isso tudo ia acontecer. Sim. Mas, quando eu vi o Emílio, assim, eu tava no México quando eu dei entrevista pro Pânico, e eu vi o Emílio ali, aquela galera do Pânico, pô, eu sempre fui fã do Emílio. O Emílio é um cara... Sim. O Emílio é um cara coerente, tá? O Emílio é um cara coerente, os meninos ali... tive a oportunidade de dar uma entrevista pro Cabrini, que no final nos tornamos amigos também. O Cabrini se tornou um amigo meu, amigo, um cara que eu gosto, que eu respeito, né? E o pessoal fica bravo com ele porque ele faz uma reportagem dele é dura. Ele é igual você, ele faz o papel dele de repórter. Sim. Ele tá certo. Sim. Ele tem que induzir o cara ao erro mesmo. Exatamente. Porque quando o cara tá mentindo, o cara erra. Claro. E ele tentou, rapaz, eu fiquei 1h30 gravando com eles. Ele tentou de todo jeito? Tentou de todo jeito. No final ele olhou pra minha cara e disse assim, tentei tirar tuas calças, foi tu que tirou as minhas. Aí ele deu risada, eu falei pra ele, Cabrini, mas porque eu não vim aqui mentir pra você. Naquele turbilhão todo, aquilo ali deixou além dos 51 dias na prisão, você também hoje usa a tornozeleira eletrônica, Sim. né, cara? O que dizer disso aí? O que eu posso dizer pra você é o seguinte. Nunca vi essa de perto, olha. Olha, Apesar de eu já ter entrevistado um traficante aqui no estúdio, mas eu não sabia que ele era traficante. Olha só os papos. Dá a voz de prisão pra esse cara. Pois é. Tá aí, cara. Pra quem quiser ver. Já era pra ter tirado. Já, o Ministério Público determinou o encerramento desse inquérito faz tempo. Mas, outro assunto que não vale a pena. O outro lá que, infelizmente, é o que manda. Eu acho que Deus tem um propósito. E o nosso propósito está sendo cumprido. Bem tranquilo. Uma hora os surdos de capa preta vão ter que ouvir. Sim. E tá chegando a hora que eles vão ouvir. Querendo ou não querendo, eles vão ouvir. Zé, pra gente fechar o nosso papo, eu quero que a gente comente um pouco sobre a questão da esquerda também, porque você tem ali uma pessoa que... o meu animal de estimação. Que anda com você. Traz ele aqui pra... Meu animalzinho de estimação. Deixa eu abrir um espaço aqui. Ó. Eu ganhei esse animal de estimação. Aqui, ó. Esse é o maior animal da Terra. Sim. Como a gente faz um trabalho imparcial, eu já recebi aqui muitas pessoas, e sou grato a isso, com relação a pessoas da esquerda, que chamaram inclusive Bolsonaro disso e daquilo, enfim, eu não quero entrar nessa treta. Hoje a gente dá aqui a oportunidade também de uma pessoa da direita fazer a sua parte, o seu papel, porque a democracia é para isso.
Eu não tenho Quem nada. é este jovem aqui? Esse é o cara que tem 9 dedos. Ele tem aqui o negócio aqui? Ele até canta musiquinha, se quiser dormir. Sim, é que o problema é que ele já canta musiquinha pra você dormir e ele te roubar. Olha aí, ó. Ele já é tudo estratégico aqui, ó. Bota a musiquinha, se liga. Ó. Olha aí, rapaz. Vai tocar. Quer ver? Deixa eu botar meu microfone. Vou botar o meu. Vai botar o seu? Vou aqui, ó. Ó, já é estratégia. Ele toca a musiquinha, tu dorme e ele te rouba. Tem essa. Entendeu? História. Tem. Olha lá. Ele tá sempre. É um animalzinho interessante, cara. Olha só. Isso é adestrado, isso, viu? Isso aqui foi adestrado, tão bem adestrado que criou o Foro de São Paulo, um socialista comunista que é perigoso. Parou. Foi ele que dormiu. É. Então eu ando com ele para que todo mundo lembre o seguinte: enquanto eu estou com uma tornozeleira, ele não está nessa jaula, na verdade. Ele está livre, sem tornozeleira e ainda querendo ser presidente do Brasil. Sim. Esse cara aqui, ele não fez mal para o Jair Messias Bolsonaro. Ele não fez mal para o Zé Trovão. Ele fez mal para todas as crianças do nosso país. Esse cara destruiu a infância e a juventude de milhares de pessoas. Você sabe por que eu estou te dizendo? Porque foi através dessa esquerda nojenta, corrupta e vagabunda que o Brasil está no ponto que está hoje. A história começa em 1962. A esquerda já sabia que Jango Goulart ia cair, ia ser preso, ia ser deposto do teu cargo porque ele era um criminoso, estava cometendo delírios na presidência do Brasil. Então a esquerda, ao saber que Jango ia cair, infiltrou toda a tua militância dentro das universidades, escolas e dentro da grande mídia. Então esse trabalho está sendo feito desde lá de trás por esse cara, por Dirceu, por tantos outros da esquerda. Então nós temos que ser aqui sensatos em dizer que este homem deveria estar aqui, onde está esse símbolo dele, mas ele não está. E eu garanto para ti que o café da manhã dele hoje não deve ter custado menos do que R$300. Enquanto o nosso custou o quê? De 3 pessoas, 18, né? 20. 3 pessoas nós tínhamos que comer com R$20. Mas eu duvido que o café da manhã dele custe menos que R$300. Porque a hospedagem que ele usa não custa menos de R$5.000. E eu tô te falando isso, não é para te criticar só o ladrão de 9 dedos. É para criticar você que tá indeciso aí na tua casa e não sabe, mas eu não gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro é tão grosso, tão estúpido, ele é tão assim. Mas tu quer o quê? Tu prefere um ladrão ou tu prefere alguém que fala a verdade? Porque não existe terceira via no Brasil. Não existe terceira via no Brasil. Ou é os ladrão, corruptos e pessoas que têm uma índole duvidosa, ou é um cara que se apresentou como um capitão do exército, que teve a sua vida quase ceifada, que fez pelo Brasil algo que ninguém fez. O que o Bolsonaro fez pelo Brasil em 3 anos e meio? Meu amigo, vamos começar por onde? Então, se a gente for falar dos benefícios do que o Bolsonaro fez, eu vou dizer um deles, vou dizer o mais importante. O Bolsonaro, no momento de maior crise mundial, ele conseguiu segurar as pontas do país, injetando quase 900 bilhões de reais no Brasil, entre investimentos na saúde, auxílio emergencial, leitos que nunca foram feitos, mas que ele mandou o dinheiro para ser construído. Quando ele fez, eu estou falando de todo investimento, quando ele foi lá e disse para as empresas, ei, não manda teu funcionário embora não, o governo federal paga metade do salário do teu funcionário e você paga a outra metade, não manda ele embora, segura as pontas, não faz isso com o cara. Quantos empregos foram assegurados na pandemia porque o governo federal fez a tua parte? Então vamos falar sobre o transporte. Bolsonaro não fez nada pelo caminhoneiro. Não. Pergunta para o caminhoneiro que roda a BR-163. Pergunta de Cuiabá a Santarém. Pergunta para esse caminhoneiro quantos dias ele demorava para sair de Cuiabá e chegar a Santarém.
Santarém, para quem não sabe, fica no estado do Pará, é onde tem um porto gigantesco que recebe o nosso grão que vai para fora do país. Então pergunta o que aconteceu com a vida desse caminhoneiro, porque ele não fez em 3 anos, essa rodovia ele fez em menos de 1 ano de governo. Outra coisa, mudou a pontuação da habilitação de 21 pontos para 40. Disse, ei, chega com esse monte de pardal aí que vocês querem acabar com tudo, todo mundo. O cara está fazendo um trabalho excepcional. Isso eu estou falando de uma parte, mas tem muitas outras. É que senão, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar contando uma história que não adianta eu te contar. Você tem que se interessar em conhecer. Sim. Agora, caso você queira, pode entrar em contato comigo, marca uma reunião com 50, 100, 200 pessoas que estejam em dúvidas. Eu vou lá dar um curso para vocês. O porquê você tem que reeleger o presidente Bolsonaro. Eu te dou um curso sobre isso. Aí lá eu passo uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma noite inteira com vocês, falando sobre o porquê reeleger o Bolsonaro e o porquê esse ser humano tem que voltar para a cadeia. Esse cara tem que voltar para a cadeia. Você me desculpe, irmão. Eu não quero saber de que lado tu tá, não. Tu tá aqui para me entrevistar, então tu vai ouvir. Este vagabundo tem que voltar para a cadeia. Porque ele roubou só da Petrobras 300 milhões de reais. Isso eu tô falando da Petrobras. Fora Odebrecht, fora Camargo Correia, que sempre investiram dinheiro nesse cidadão aqui. Entre tantos outros. Por que foi criado o Foro de São Paulo? Alguém já perguntou para esse acéfalo animal que criou o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é a maior organização criminosa do mundo. A maior organização que está, sabe, no meio de quem? No meio dos comunistas e nazistas. Porque no meio deles tem gente que prega nazismo, prega o comunismo, socialismo. Socialismo é a maior mentira. Você sabe onde o socialismo dá certo? Quando o cara está na cadeia. Lá ele veste a mesma roupa que todo mundo e come da mesma comida. Agora o cara dizer para mim que ele quer equiparar o Brasil para todos ter o mesmo direito? Que direito? O cara que passa o dia inteiro debaixo de um pé de árvore sentado sem trabalhar tem que ter igual a ti. Que levanta cedo para trabalhar, que levanta cedo para lutar pela tua família, que estudou às vezes durante anos numa universidade para se tornar alguma coisa. E vem me dizer que você tem que ter o mesmo direito que essa pessoa? Às vezes o cara nunca levantou, nunca quis saber de trabalhar e ele tem que ter o mesmo direito porque é assim que tem que ser a sociedade? Não. Sociedade tem que ser competitiva. Se hoje eu tenho aqui, eu quero estar lá, eu quero alcançar um degrau a mais, sem passar por cima de ninguém, dentro do meio da realidade. Sejamos justos e sinceros. Se eu me destacar melhor do que você na tua profissão, que é apresentador de um programa jornalístico, de humor, de tudo, quer que seja, eu tenho que ganhar mais que você? Por que o William Bonner ganha mais do que a Patrícia Poeta, então, dentro da Globo? É porque ele é homem e ela é mulher? Não, porque as atribuições que ele tem são diferentes dela. Ele é âncora de um jornal, ele é editor de um jornal, ele começa... Eu não estou dizendo... O William Bonner é um baita de um profissional, só que infelizmente está dentro do lugar errado. Porque ali... Não vem me dizer que o William Bonner está ali fazendo aquilo só porque ele quer. É porque, de certa maneira, ele deve ter um viés político, que eu não sei qual que não me interessa, mas ele está dentro de uma emissora que diz para ele, ó, hoje você vai bater no Bolsonaro o dia inteiro. E ele está ali para fazer isso, cara. E ele faz com perfeição. E é por isso que ele ganha mais que todo mundo. Então o que eu estou dizendo para você é que não adianta chegar agora você aqui e falar assim, olha gente, eu queria ganhar a mesma coisa que o William Bonner, porque se a gente está falando que porque o socialismo diz que todo mundo tem que estar no mesmo padrão. Sim. Como todo mundo vai ter que estar no mesmo padrão? E como é que nós vamos conseguir contratar uma pessoa para fazer um tipo de serviço se ela está no mesmo padrão do que o empresário? Tu imagina se todo mundo se tornar empresário? Quem é que vai trabalhar para o empresário? Eu não estou dizendo que o empresário, que tem que existir poucos empresários e muitos funcionários. Não. Nós temos que existir milhões e milhões de empresários para darmos emprego para milhões e milhões de funcionários. Agora, o que eu acho errado é uma empresa que poderia pagar bem para uma pessoa, pagar mal. Isso eu acho errado. Mas aí, antes de eu criticar essa empresa, eu tenho que entender o porquê que ela não consegue pagar mais. Sim.
Então é várias questões que se eu for falar aqui hoje, a gente vai alongar demais essa entrevista aqui, nós não vamos parar. Uma que era para ter chegado 9 horas da manhã, cheguei às 11. Santa Catarina está debaixo de um ciclone, tá difícil. Tá difícil. Então assim, nós estamos falando sobre coisas reais, não é sobre coisas irreais. Então eu tô aqui para dizer para vocês o seguinte, chegou a hora de você colocar na tua cabeça que ou Jair ou já era, meu irmão. Ou a gente reelege o Bolsonaro, ou a gente vai entrar na maior recessão da história do mundo. Nós somos a última instância do socialismo na América do Sul. Somos a última instância, o resto virou tudo partido de bandeira vermelha que leva no seu escudo a foice e o martelo. Nós estamos falando de uma coisa que não existe, meu amigo. Não existe. A gente não pode aceitar. Você tem aqui, ó, o nome do teu programa, como que é? Valor Entrevista. Valor o quê? Entrevista. Valor Entrevista. Se o teu programa chamasse Preço da Entrevista, tu tinha me ligado e dizer, Zé, eu te cobro 10 mil para te entrevistar. Porque valor não se compra. Preço sim. Eu acredito que esse cara tem preço. E eu não só acredito, como posso provar que ele tem preço. As malas de dinheiro em Brasília compraram ele. Bolsonaro tem valor. Ele é incomível, imbrochável e imorrível. E incorruptível. Porque o filho do Bolsonaro, tô falando de Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro não é ladrão. O Carlos Bolsonaro não é ladrão. O Flávio Bolsonaro não é ladrão. E se for, eles que paguem a justiça. Agora, o Bolsonaro não é ladrão. Sim. O homem ganha 42 mil de salário. São 12 da aposentadoria das Forças Armadas e 33, acho que é isso, como presidente. É alguma coisa assim. Ou é 17, até não me lembro. Mas ele ganha 42 mil por mês. Então, só para finalizar essa fala, a gente precisa entender duas coisas. Ou você acorda, ou você será amarrado por essa corda que você deixou passar na tua frente. Nós estamos falando de pessoas que querem tirar a nossa liberdade, cara. Que já falou em regulamentação de imprensa. Que já falou em aborto, em liberação de drogas. Você que é pai, que é mãe, tu quer ter o filho de 14 anos tendo o direito de fumar maconha comprando na padaria? Ou de cheirar Por quê? Aquela cantora que tem o fiofó tatuado, aquela que diz que a vaca quando peida acaba com o Brasil, com o mundo, ela disse que pediu pro Lula que liberasse todas as drogas. Então tu vai poder injetar heroína na veia, vai poder fumar pedra, tu vai poder fumar maconha, e aí quando tu for falar com teu filho, sabe o que ele vai olhar pra tua cara? Ué, mas tá liberado. Tu vai fazer o que comigo? Tá liberado, cara, eu quero usar. Não é assim. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, meu irmão, o teu programa tem o nome correto. Dê valor às coisas. Porque eu não vou ser acorrentado por ninguém, não. E esse lixo aqui, ó, ele fica sempre no canto, no chão lá, para todo mundo saber que esse lixo tinha que estar na cadeia. E não só ele. E não só ele. Tem muitos presidenciáveis aí que tinham que estar na cadeia também, que estão querendo concorrer ao cargo de presidente. Tinha que estar na cadeia. E não estão. Depois desse super desabafo, chegamos ao final aqui do nosso papo com o Zé. Zé, sensacional. Obrigado. Eu te dou os parabéns pela personalidade que você tem, pela pessoa que você se tornou tão jovem, aos 34 completados esse anos, né? Pela atitude de colocar o seu nome à disposição do Estado de Santa Catarina a deputado federal pelo Partido Liberal. Exato. Junto com Jorginho Melo ao governo, Jorge Seife ao Senado. Exatamente. E um time enorme de políticos que pensam de forma homogênea. Eu te desejo sucesso. Amém, obrigado. Agradeço de coração o teu esforço para chegar até aqui. Saiu de casa às 6 da manhã, chegou aqui 10 horas da manhã devido ao trânsito, que não está fácil neste momento. Tudo alagado, tudo parado. E eu espero... Eu quero te agradecer. Que tudo dê certo para você e para toda a sua família. Quero te agradecer, te pedir desculpa se em algum momento a gente se exalta, mas é porque falar sobre valores é muito complicado.
Eu guardo todos eles. Agradecer a audiência. Pedir para você uma coisa. Acompanhe esse homem, compartilhe, leve aos teus amigos o programa dele. Ele é imparcial. E eu não gosto do repórter que é parcial, eu gosto do imparcial. Porque o imparcial produz a notícia. O parcial, ele cria a notícia. Você só tem que produzir. Continue fazendo isso. Parabéns. A você, a tua família. Tive o prazer de conhecer teu nenenzinho Meu hoje. bebezinho, o Henrique. O Henrique, Você não tem um filho. Esquece isso. Ele não é teu filho. Deus mandou um anjo na tua casa. E esse anjo está cuidando de vocês. Amém. E ele veio ali. Ali é teu anjinho. Amém. Tu tem os outros também, que são teus filhos amados, Deus ama. Mas você tem um anjo ali. Ele é um anjinho. Eu acredito nisso. Que Deus abençoe. Um beijo para as mulheres, como diz o Bolsonaro, e um abraço para os homens. É isso. Valeu. Zé Trovão no Estúdio Valor Entrevista, uma entrevista exclusiva, onde ele pôde ter a oportunidade de abrir o seu coração, de desabafar, de falar realmente quem ele é e o que ele pensa para esse país e para esse estado tão lindo que é Santa Catarina. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Estúdio do Valor Entrevista. Beijo, pessoal. Tchau.